Olá, sou terapeuta consteladora. Hoje eu venho falar de recaídas de casais que se afastam. E quando se afastam, às vezes a pessoa até arruma uma outra pessoa, a rebote, né? Relacionamento rápido, que arruma logo depois que se separa. E aí aquela pessoa que fica, pode ser ele, pode ser ela. E aí ele conhece uma outra pessoa, ela conhece uma outra pessoa. Isso aqui é entre até 3 meses, 5 a 6 meses. Isso aqui é um rebote, é relacionamento rebote. Com 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, para quem tem borderline, eu já falei em vídeo aí que tem que se relacionar só depois de 3 anos. Beleza. Aqui é quem ficou, vou botar esse senhor aqui, muito velhinho. Botar um outro rapaz aqui, é o esposo, foi com um rebote. E aqui é a esposa dele, né? Beleza, brigou aqui. Aí ele vai aqui, uma forçação de barra, de repente, aí mata a saudade. Mata a saudade, ele fica confuso, também mata a saudade, ela fica confusa, porque a lembrança do que por que terminou é muito forte. A pessoa ama, a pessoa gosta e fica nesse vai e vem. Eu vou botar mulher, tá, gente? Eu vou botar mulher porque tem um caso aqui que foi surreal. Vou botar a história dele. Então ele pegou, ficou sozinho, ela ficou com, até que ele com a financeiro melhor do que ele, totalmente abalado. Dois rapazes. Eu fiquei chocada e ninguém acredita, porque homem sofre demais. Quando eles vinham aqui, aí ela tinha saudade, trocava mensagem, de manhã ia embora, ou ficava só algum momento e ia embora. E eles sofriam muito, muita dor, muita dor, gente. Vocês não têm noção de ver homens chorando real por ter tido recaída. E querendo a esposa e não podia, porque ela não se decidia. Por que que essa esposa ou esse esposo não se decidiram? Por quê? De ficar junto. A própria pessoa que ficou com essa insegurança de acha que vai prender pela recaída, aí se engana e confunde mais a pessoa. E acaba a que foi embora voltando para o rebote ou amante e mora junto, tem filho junto, tudo mais. E nunca tá perdido, né? Nunca tá perdido para quem ficou. A escolha é de quem ficou, de voltar ou não. Não tá aqui, nem no rebote, né? Ainda mais rebote. O rebote, ele tende a não durar. Pode sim casar, ter filhos, 1 ano, 2 anos, não tem como dizer o tempo, mas na realidade, quando tem aqui conexão, tende a voltar e essa pessoa que vai sofrer. Por que que eu tô falando isso? Se engana muito a pessoa que quando tem a recaída e fica na expectativa de que a pessoa que foi vai voltar, é um grande grano, é um grande erro e a pessoa não volta. A pessoa pode voltar por um outro motivo, mas não por amor. E nem porque ama, pode ainda amar, mas não vai voltar por esse motivo. Ela tende a voltar por pena. Eu vi um caso de uma mulher aqui também, minha também, que ele voltou pra ela por pena. Porque ela ficava mandando mensagem, já tava 2 anos com a amante. E essa esposa, ela começou a postar nas redes sociais sofrimento, fotos, depressão, remédio, um monte de troço. E ele largou a amante
amante caiu na besteira de falar que só ia ficar com ele se ele divorciasse. Ai! Jesus! Porque ficou amante, ficou com pena, era amante, não era rebote, ele não tinha terminado com a esposa. Mas ele ficava na casa dela direto. E essa esposa sofreu demais e começou a postar nas redes sociais. Gente, isso é caso real. Passou aqui, ó. E aí ela começou a exigir, porque ficou com muita pena do sofrimento. Pensou a amante, pensou que ela ia resolver esse problema. Se o marido e a esposa não resolvem o problema deles dois, não vai ser a esposa que vai resolver, não. A esposa sofreu, mas o que aconteceu? Ele voltou pra cá, pra amante. E a amante, não vou ficar de bem com você, porque a sua esposa tá sofrendo, você tem que dar o... Ela vai ficar bem quando você dá o divórcio. Aí ele foi, voltou pra esposa, nunca separou, nunca largou a esposa, né? Voltou pra esposa. E aí, gente, o caso real dele eu não sei, mas o caso dessa aqui eu sei. E basicamente a gente vai saber, porque essa esposa aqui, ela foi fera. E ele não voltou por pena, mas essa estratégia que ela fez aqui não funciona, não. Funcionou aqui, mas eu não sei como é que tá o caso agora, não me procuraram mais. Mas o fato é que, devido a esse comportamento de redes sociais, ela ganhou até o segundo tempo, né? Segunda folha, página, eu não sei o que ficou depois, eu vou chamar ela, vem contar aqui. E essa amante, com 3 anos amante, ela me procurou. Porque ela estava com uma depressão profunda, ela virou alcoólatra, ela começou a perseguir ele, começou a perseguir ela. E perdeu total. E ele começou a humilhar ela, começou a dizer que não quero, ela começou a se arrastar, ela começou a ir atrás dele. Muitos lugares. E a última vez que eu falei com ela, ela estava em depressão, querendo ainda levantar, né? E aí ela não me procurou mais. E voltaram, o casal voltaram. Por que voltaram? Pelo esse negócio que ela fez aqui. É muito errado. É muito errado fazer o que ela fez. Mas funcionou. Esse aqui, se ele não voltou para essa amante aqui, ele arrumou outra. Porque ele tem vício. Vício de traição. Então, o que eu sugiro? Eu sugeri aqui, e para quem tá me ouvindo aí, né? Não é para encher o saco do cônjuge. Mas você vá, tá? Você vai procurar uma terapeuta, ou um psicólogo, ou uma pessoa na área para fazer terapia emocional matrimonial. Se a psicóloga ou profissional, qualquer um terapeuta, chegar para você e falar, profissional, vai falar ou para a esposa, e aí mais individual, tá? Individual, é complicado, gente, mas é necessário, tá? Se essa profissional falar para vocês, tem que encerrar o ciclo, não caia nessa, procure um outro profissional. É o que você sentir. Se você sentir que você tem que se separar, você está se sentindo muito mal, eu sugiro até um afastamento. Mas não a separação. Se tratar. E aí você ser a referência para poder a outra pessoa ficar bem. Primeiro você ficar bem. Homem ou mulher. Essa onda de narcisista, que tem muito profissional que está dizendo que não tem cura, gente, tem sim. Tem melhoras. Apenas a pessoa tem que ter um profissional que trabalha no emocional de matrimônios.
não é qualquer um. Essa responsabilidade é muito grande. Eu vou viver minha vida, tanto faz. Não pode. Quem vai sofrer isso aqui. E o que vocês trouxeram dos seus avós vai vir pra cá e vai passar pra cá. Essa aqui também vai pagar tudo o que aconteceu aqui. Que já vem dos avós, tá? E o que acontece depois? Vocês vão fazer um tratamento de 1 mês, 2 meses, 3 meses, gente. Vai valer muito a pena do que você perder esse matrimônio. Esse matrimônio tem que se lutar. Por quê? Você tá com problemas emocionais. Trouxe daqui. Às vezes trouxe até quando era bebê, né? Às vezes trouxe até quando era bebezinho. Se estendeu, cresceu aqui. Como adultos. Então, são problemas internos. E a gente confunde que a pessoa... Eu tive 3 relacionamentos com filhos. Sou viúva. Não tive o meu esposo, que é sou viúva, falecido. Ele casou com... Ele não sei, ele não chegou a casar, não. Mas ele teve filhos com a rebote, tá? É uma história... É uma história, gente. Não vou poder contar aqui, mas... Uma história não muito legal. E aí, trazendo pra cá dos pais, pras crianças. O que é bom aqui? Quebrar, alinhar esse sistema. Alinhar o sistema com uma criança interior de cada um. Para poder vocês passar para os filhos. Para que esses filhos tenham uma saúde, né? Um emocional, uma vida, um casamento saudável. Porque a partir daqui quebra todas as crenças. Esse esposo ou essa esposa, um procurando um profissional emocional, matrimonial, quebrando as crenças de vô, de pai, até de Bíblia mesmo, porque tem muitos religiosos por aí afora usando o versículo para muitas coisas que não deveria. Né? Eu acompanho o Mentor Poderoso aí, e eu copio ele. Aqui já vieram muitos pastores aqui, devido ao meu relacionamento, e eu que ungi eles com olhos que eles trouxeram. Acabou eu evangelizando eles. Eu já evangelizei muito. Já levei muito tal de levar a alma, né? Cada um com suas crenças. Não vou chegar a esse mérito de falar disso aqui. Eu respeito todas as religiões, né? Mas tem muitas crenças limitantes que vêm de vô, de mãe, de igreja, dominações religiosas que, às vezes, um mentor espiritual, digamos assim, ele lê um versículo que aquilo ali, de repente, é da vida dele. Então, eu aprendi com esse mentor, para quando isso acontecer, que um religioso dê um exemplo baseado na Bíblia, que peça para que ele leia um versículo antes e um interior, o posterior. Para quê? Para você mesmo tirar suas próprias conclusões. Porque você leu, a pessoa leu um versículo para você, tá aqui o versículo. E o que significa o de cima e o de baixo? Ah, tá aqui na Bíblia. Jesus falou que não sei o que, aí pronto. Aí leva para a vida, passa para as crianças, coisas que não é uma verdade absoluta, leva para a vida. Quem se lasca as pessoas que vivem felizes em crenças limitantes, gente, que isso é demais. Eu tive um relacionamento aqui, vou falar não, que eu namorava e devido a umas crenças aí muito... Pra minha mãe era coisas de mulher da vida e na realidade eu com 40 e poucos anos vim descobrir que não era, né? Então a crença afetou o meu relacionamento, porque não tinha nada a ver. E começou a busca constante em Bíblia, em Google e tudo mais, e não tinha nada a ver. Hoje eu trato isso como se estivesse falando de de água. Então, procurar essa profissional do emocional, matrimonial, vai quebrar as crenças aqui. Essa pessoa vai ficar mais leve, ou ele, ou ela, vai cuidar dessa criança. Essa família vai ficar saudável. Daqui pra frente vai ser uma filha saudável, com mãe,
com pai, força de mãe, força de pai, para ter, né, o profissional bom, que vem do pai, o nutri bom, que vem da mãe, que é multiplicar dinheiro e tudo mais. Porque todos nós, temos a força do pai, que vai para a vida, para trabalho e tudo flui. E a da mãe é o nutri. Tem gente que não pode ter filhos porque excluiu a mãe. Algo que a mãe falou, algo que a mãe fez, e aí essa criança cresce com trauma. Muitos não podem ter filho. Quando tem, tira a mama, o útero, tudo que é de mulher que nós temos é porque excluímos a mãe. E tudo que não funciona na vida do financeiro é porque nós excluímos, ou tem falta ou tem excesso, o que excluímos da mãe ou do pai. Mas a vida não se alinha. Às vezes tem um relacionamento bom e o financeiro é ruim. Às vezes o financeiro é bom, o relacionamento é ruim. Porque enquanto não entendermos que o que veio daqui, da mãe, dos avós, passou para essa criança, enquanto não entendermos, sermos gratos, não tem como explicar aqui sobre a gratidão de pai e mãe. Eu posso falar aqui, 24 horas aqui, mas não tem como você me dizer que são grato com pai e mãe. Primeiro, não está sendo constelado, não estou dando uma base, só não estamos conversando sobre perguntas de abordagem de cada um, que é individual, para saber o que realmente aconteceu com a criança de vocês, né? Então, tem que ser descoberto. Quando descobre que você teve esse trauma na infância, às vezes uma bobagem. Eu tive um trauma que eu chorei aqui, arrancou a raiz do problema, eu fiquei 3 dias chorando por causa de uma boneca e eu pensando que estava tudo bem. E entre outro trauma eu contei no vídeo aí, que esse trauma também do meu pai, o meu pai me abençoando e eu tomei pavor. E eu excluí o meu pai e nisso eu trouxe a força do meu pai pra mim. E outro dia eu estava numa live e eu falei, gente, eu bati muito em homem. A pessoa, nossa, mas você tem essa carinha de anjo. Trauma não tem sociedade, cor nem nada não. Classe social, nada disso. Então, eu batia em homens grandes e eu não sabia por quê. A força todinha eu peguei do meu pai. Porque eu me tornei algo que eu excluí. Meus relacionamentos todos foram abusivos porque eu excluí meu pai. Então, esses relacionamentos vieram para mim entender que eu sou fruto de um amor e que eu era ingrata. Quando eu descobri que eu era ingrata, também eu chorei muito. Então, para tirar essa raiz de cada um, é ressignificando o emocional, ressignificando o subconsciente. Ah, Silvia, mas eu vejo gente felizes no relacionamento com filhos criados, são avós e tudo mais. Sim, mas vem de famílias saudáveis, gente. Existem famílias saudáveis que têm os problemas, são pessoas grandes emocionalmente e o problema é pequeno, que é o mesmo problema que nós temos. Apenas não sabemos lidar com esse problema por culpa de ninguém, e sim por falta de conhecimento. Que os nossos pais, eles não tinham para dar, eles tinham aquilo. E por mais que seja dolorido a infância de cada um, com violência, absurdamente falando, e até uma violência, né, qual eu não vou falar aqui, que muitas crianças passaram, que foi pai ou tio que fez, né, alguma covardia com algumas crianças, menino ou menina. Esse abusador com essa criança, para ele não fazer uma coisa pior com ele grita dentro dele fazendo com outra pessoa. É uma maneira de falar. Outro dia eu tive um debate aqui e me cortaram demais, porque eu não estava defendendo a pessoa que cometeu um crime,
E sim, eu estava explicando o motivo porque ele fez isso com o filho, com o neto, com o vizinho, com crianças, de onde vêm essas pessoas, porque eles passaram por isso. E aqui na constelação, ninguém deve ser excluído, nem a pior raça que existe na face da Terra. Por qual motivo? Porque está na lei sistêmica. Porque ninguém pode ser excluído. Aqui, nós, consteladores, jamais podemos usar a palavra ex, de forma alguma. Porque nós estamos excluindo. O que se exclui volta, porque o sistema ele vai fazer você entender que você tem amor, que você é amor e que você tem que amar o próximo, não importa o que a pessoa fez e o porquê a pessoa fez. A partir do momento que a gente entende tudo isso, a princípio pai e mãe, falando sim de respeitar a hierarquia, pai e mãe, aceitar o porquê nós estamos aqui, entender o porquê, e aí sim, você vai passar a ter uma vida com mais clareza, com mais dignidade, porque o seu sistema está alinhado, o seu sistema você está de bem com a vida, mas não é só uma consulta, gente. É com várias consultas, porque você tem que evoluir sempre, sempre. Às vezes a gente deixa de fazer um tratamento maravilhoso desse para evoluir. Muitos falam que não tem cura, esse pessoal abusiva. Tem sim. Muitos falam que não para de beber. Para sim. Eu já tirei remédios aqui, conciliado com a profissional de cada um que vem aqui. Já tirei sim, tarja preta. Eu não vou expor meus clientes, as minhas pacientes. Já teve lá atrás, sim, depoimento e tudo mais, que foi preciso, que eu tive que passar por uma peneira, alguma coisa assim, que atendeu os gratuitos e tudo mais. Por isso hoje eu estou aqui, porque nem gravar eu gravava, eu era travada demais, se não falava em áudio de jeito nenhum. E hoje quem me conhece sabe que eu falo igual uma tagarela. Eu tinha vergonha, eu era travada de tudo, muito por causa dos meus pais. E eu tive, quando eu fui constelada, eu passei por esses tratamentos, foram mais de 10, tá? Eu vi o quanto eu fui ingrata com os meus pais. E eu tinha pra mim que eu fui uma filha maravilhosa. E eu não fui. Eu não reconheci a gratidão dos meus pais. Eu não reconheci o que os meus pais passou. Eu já atendi gente aqui que eu botei a mão na cabeça, imaginando que eu botei a mão na cabeça. Não botei, porque é profissional, né? Não pode. Então, mostrar fraqueza pra pessoa. E chegou já aos 14 anos, começou a dar idade atual, chegou aos 14 anos, vim pra criança, fui pros 14. Eu não achei. O que esse menino tem? O que esse rapaz tem? Eu não sei o que se tem. Gente, tô mexendo porque tá um pouco desconfortável aqui. O que esse rapaz tem? Né? Quando chegou voltei pra criança interior, pra criancinha dele interior. E aí eu descobri o trauma dele. E aí sim, acabou. Porque encontra, tá, gente? As perguntas de abordagem que eu faço aqui, ó. Isso aqui eu boto bem. Depois das conversas de abordagem, as perguntas de abordagem, eu coloco você aqui. Ah, mas isso é só bonequinho. Não é não, gente. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é o campo de vida onde você vem aqui com seu papai, com a sua mamãe. Os primeiros dias de vida. Isso aqui é outro ciclo de vida. Que é quando você sai com o papai leva você para passear. Isso aqui tem fundamento. E esse aqui é outro campo de vida e tem mais outros 12. Mais outros 4. Entendeu? Às vezes tem até mais. Para alinhar todo o sistema, quando você vem para cá, você sai dos pais, você vem para cá. Então, tudo essas perguntas eu faço para saber como tá o emocional da pessoa, como que tá o financeiro, o religioso, o intelectual, o emocional. Então, eu trago todo um trabalho para cá. Todos nós terapeutas, a maioria, não todos, mas a maioria dos terapeutas,
eles têm a neurolinguística, comportamento corporal. Você aprende até ver como que a pessoa ou tá te enganando, ou tá se comportando mal, ou tem uma outra pessoa com comportamento, ou a forma que ela conversa com você. Ele sentando, eu sei se ele tá mentindo ou não. Qualquer reação de uma pergunta que eu faço 3 em seguida, já sabendo a resposta, como a maioria faz, aquela história. Já tô até com print, mas eu vou perguntar pra ver o que ele diz, né? Aquela história. Então, gente, a constelação familiar, ela é muito boa para que você alinhe sua vida, tenha uma vida extraordinária para sua família, para que seus filhos tenham vida, né, com um relacionamento saudável, tá bom? Vou parando por aqui, o vídeo se estendeu demais, mas esse é o recado. Me chame para mais, compartilhe, comente qual o tema, qual curiosidade. Primeira consulta aqui. A avaliação é gratuito, é bem produtivo, você leva muita coisa, mas não leva tudo. Porque, além disso tudo, tem que ter o ressignificar. E você só melhora a vida, o relacionamento financeiro, etc., com o ressignificar. Eu fico aqui horas, mas ressignificar não tem como fazer aqui não. Possivelmente numa live eu vou mostrar para vocês como ressignificar uma pessoa ao vivo. E vocês vão ter uma noção. E ainda assim, vocês vendo, vocês não vão estar ressignificando o subconsciente de vocês, tá bom? Beleza? Gratidão. Compartilhe, comentem.